no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vamos sempre abordar situações que podem acontecer na sua casa ou na rua. A queimadura é um acidente doméstico bastante comum. As crianças representam 40% das vítimas de queimaduras. Mas o que fazer ao sofrer uma queimadura? Como proceder antes de chegar ao hospital? E agora, doutor? Para responder essas e outras perguntas, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, bom domingo à família Tupi. Tudo bem, meu amigão? Na santa paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para começar, doutor Silvio, a pessoa sofreu uma queimadura em casa. A gente sabe que tem gente que na hora do desespero passa manteiga, creme de leite, vaselina, sabão em pedra e muitas outras coisas. O que fazer então, doutor Silvio, quando esse tipo de acidente ocorre em casa antes de ir para o hospital? Bom, a primeira coisa que se deve fazer sempre que ocorre uma queimadura, independentemente do que tenha causado a queimadura, porque, Heleno, para a família Tupi saber, a queimadura geralmente é causada pelo fogo, mas ela pode ser causada também pelo gelo, ela pode ser causada por produtos químicos, pode ser causada pelo contato com plantas, como a ortiga, causada por animais, como as larvas, e até mesmo na praia, no banho de praia, a água viva pode provocar queimadura. É verdade. E até corrente elétrica, né? A criancinha pequena coloca o dedo na tomada, tem aquela descarga elétrica, geralmente são queimaduras, inclusive, com um grau de gravidade muito maior. O que fazer? Sempre que tiver uma área queimada, que é uma lesão de pele, que às vezes formam-se bolhas, até o descolamento da pele, dependendo da gravidade, você deve lavar com água. E o que não fazer, que é o mais importante, né? Durante muitos anos, eu insisto com a família Tupi, eu trabalhei em emergência e tive o privilégio de comandar durante certo período a emergência do Hospital do Andaraí, que tem um grande centro de queimados, e víamos na emergência chegarem as pessoas com queimaduras dos mais diversos tipos, e um monte de coisas erradas eram feitas. Por exemplo, coloca-se manteiga, pasta de dente, leite, vaselina, até pó de café, acredite. Todos esses procedimentos são absolutamente equivocados, estão errados. O que fazer é lavar. Lave com água fria ou até a mesma água morna. Mas não coloque nenhum tipo de produto. A se colocar alguma coisa, caso haja sulfadiazina de prata, é um creme, é uma pomada, que a gente pode colocar sobre uma área queimada. Mas o que eu recomendo é só lavar com água e, evidentemente, dependendo do grau da pele que tiver sido queimada, essa pessoa deve ser conduzida até um centro de emergência, de modo que possa sofrer uma avaliação médica para fazer o curativo, ou até mesmo, se for o caso, para ficar internada. Ainda morre muita gente, que são os grandes queimados nos centros de referência. Certo. Doutor Silvio, se ficar algum pedaço, por exemplo, de roupa, de tecido grudado na pele queimada, a pessoa deve tentar tirar com um jeitinho ou não? Nunca. Se ficar alguma parte de tecido grudada na área que está queimada, não tente remover esse tecido. Como eu disse, vamos lavar, eventualmente, se aquilo se deslocar, e não é jato de água, é deixar uma fina corrente de água lavar, para limpar bem aquela lesão, dar um certo alívio. Você sabe que, devido à queimadura, terminações nervosas são atingidas e a sensação de dor é o que de pior acontece. E o mais importante que a gente vai falar em seguida é como prevenir esses acidentes, o que parece simples, mas na prática a gente vê que as pessoas descuidadamente fazem questão de fazer o que é errado. Verdade. Então vamos lá, prevenção, doutor. Olha só, boa parte das queimaduras, elas ocorrem, como você falou há pouco, 40% dos indivíduos que são vítimas de queimaduras são crianças. E esses acidentes normalmente acontecem, Heleno e família Tupi, dentro da cozinha. Então, alguns cuidados devem ser tomados por quem tem crianças, principalmente crianças pequenas, crianças de 2 a 5 anos, principalmente, aqueles serizinhos inocentes, entre aspas, que correm pela casa inteira e que vêm na cozinha, o principal local que desperta a sua curiosidade. Os cabos das panelas, ao se fazer o cozimento dos alimentos, sempre voltados para dentro
Nunca para fora do fogão. Jamais. Por quê? Porque a criança ela simplesmente tenta colocar a mãozinha naquele cabo e acaba derramando o leite que está fervendo, a água do café, a água da sopa. São queimaduras muito graves que essas crianças acabam sofrendo, porque afeta a face, afeta tronco, abdômen. É uma área corpórea muito grande. Não custa nada lembrar que mais de 10% da área corpórea de uma criança afetada, essa criança já está sob risco. Então, os cabos das panelas, mamãe da família Tupi, que está preparando o almoço dominical daqui a pouco, Isso. vamos botar para dentro do fogão, já evita problemas. A outra coisa é o neném, que ainda é de colo. A mamãe tem que começar a preparar a comida. O que fazer? Coloca o neném no colo e vai preparar a comida. Não faça isso. Tá? O neném chorar faz parte do desenvolvimento dele. Coloque no berço, protegido, para que ele não se vire para um lado e para o outro. E vá para a cozinha e faça o que a senhora tiver que fazer. Não leve o neném no colo, porque às vezes, acidentalmente, esse neném pode ser afetado por ter uma superfície corporal muito pequena. Evidentemente que os danos seriam muito maiores. A outra coisa, já que estamos no domingo, né, a prática do churrasco dominical, né, Helena? Ah, é verdade. Tá todo mundo ali já começando a pegar a carninha, tirando da geladeira, preparando o carvão. Isso. Quantos e quantos acidentes nós não vemos aos domingos nas emergências, né? As pessoas começam a chegar a partir de 11 horas da manhã. Por quê? Porque é na hora de colocar o fogo no carvão. Exatamente. É o uso de tentar atiçar a chama colocando álcool para alimentar a combustão. Nesse momento, Helena, por descuido, é muito comum que as pessoas, ao colocar o fósforo, ao colocar muitas vezes a folha de jornal enrolada, já molhada em álcool, aquilo acabe se espalhando de tal modo que braços e rosto do churrasqueiro, entre aspas, porque o churrasqueiro de verdade não procede assim. É verdade. Mas nós que somos amadores, muitas vezes querendo preparar o churrasco, que fica uma chama assim, que queime mais rapidamente a carne, acabamos nos atrapalhando e com isso a gente provoca queimadura. O que seria um encontro de amigos acaba uma ida à emergência, o que não tem nenhuma graça, né? Sem dúvida nenhuma, é complicado mesmo. Doutor Silvio, uma curiosidade que eu tenho certeza que muita gente tem. Por que algumas queimaduras deixam apenas a pele avermelhada e outras causam bolhas? Depende da extensão da pele. Você sabe que nós temos uma pele que reveste o nosso corpo. A pele é uma membrana de proteção. Ela nos protege. É para isso que ela serve, além de estabelecer um equilíbrio na temperatura corpórea. Independentemente do dia estar muito quente ou do dia estar mais frio, a temperatura do nosso corpo se mantém, a pele tem uma importante função. Então, a função de proteção da mais alta importância que a pele tem. E embaixo da pele nós temos a chamada derme. A epiderme é a pele, a derme é a parte de baixo. Dependendo da intensidade do agente causador da queimadura, eu posso atingir pele, a derme. Quando atinge a derme, normalmente formam-se bolhas, é uma queimadura chamada de segundo grau. E dependendo do tipo de agente causador, do agente físico causador, eu posso ter uma queimadura de terceiro grau. Atinge as estruturas profundas da derme, podendo acometer inclusive os ossos. No caso da descarga elétrica, até a carbonização pode acontecer numa situação de maior gravidade, onde a morte, evidentemente, é inevitável nessa situação e devemos evitar. Doutor Silvio, para encerrar, o verão vem aí, já passamos até alguns dias de muito calor, né? Vamos falar da exposição excessiva ao sol, doutor. Você sabe, Helena, que inclusive é considerado doença ocupacional, no caso dos pescadores e dos agricultores, que são pessoas que, por força da razão dos seus trabalhos, precisam ficar expostas durante muitas horas à intensidade dos raios solares. Nós sempre alertamos a família Tupi a preocupação muito grande com o câncer de pele, né, devido à exposição exagerada ao sol. Mas não custa nada lembrar que mesmo com o uso de protetores solares, você ficando muitas horas ao sol, você pode ter queimaduras de primeiro grau. Então você vai ficar com aquela pele bem avermelhada, aquela mudança da coloração, a sensação de dor e de prurido, de coceira, que as pessoas normalmente experimentam depois de passar 6, 7, 8 horas na praia expostos ao sol. Então lembrar a família Tupi, estamos aqui defendendo o uso dos protetores solares, de preferência acima de 20, 40, por conta da intensidade, principalmente pessoas de pele mais clara e crianças, adolescentes. Não deixar de usar o protetor solar e lembrar que a gente passa o protetor solar e após 2 horas passamos novamente. Isso. Não é só uma vez que se passa.
E o protetor da barraquinha, né? Ficar embaixo da barraca durante alguns minutos para quebrar a intensidade da exposição contínua aos raios solares é uma medida inteligente. E com relação à queimadura, bem como a tudo nessa vida, né, Helena? Prevenir é... Prevenir é melhor do que remediar. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até a próxima, amigão. Até a próxima, se Deus quiser. Um bom domingo para quem for comer churrasco. Cuidado na hora de fazer o churrasco. Isso. Bom domingo a todos. Um abraço, amigo. Tchau, querido.